pastor David Leonardo apostatou da fé? Foi isso mesmo? Esse foi um assunto muito comentado nos últimos dias e eu vou mostrar um vídeo para você que gerou todos esses comentários sobre a questão da apostasia do pastor David Leonardo. Mas calma, tá? Não é bem por aí não. Agora, o pastor David Leonardo fez um comentário extremamente infeliz com relação à cantora Priscila Alcântara. Uma pergunta de um internauta feita durante uma entrevista a um podcast. E o pastor David Leonardo deu essa resposta que eu vou mostrar em vídeo para você agora. Você vai assistir o vídeo dele respondendo a pessoa com relação à cantora Priscila Alcântara e sua transformação para ruim. E você vai tirar suas próprias conclusões, mas depois eu vou voltar aqui e fazer as considerações finais, dando a minha opinião sobre o assunto. Combinado assim? Assista o vídeo, depois eu volto, eu dou a minha opinião e a gente encerra. Só que antes disso acontecer, você vai curtir esse vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, ativar o sininho de notificações para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um vídeo novo e vai comentar qual a sua opinião. O pastor David Leonardo tem razão no que ele falou? Eu tenho razão no comentário que eu vou fazer. Ou as pessoas têm razão em dizerem que ele apostatou? Deixa o seu comentário, tá? Bora assistir o vídeo aí, se liga comigo. O que você achou da transformação de Priscila Alcântara? Porra, aí é... Bom, ela mudou radicalmente a aparência e alguns dizem que ficou mais vulgar. Como a igreja tradicional vê isso? A igreja não tem que ver isso. O que a gente tem a ver com isso? Boa. O que eu tenho a ver com o que a Priscila Alcântara fez com a vida dela, o que ela quer vestir? Ela faz o que ela quiser, se ficou feia, ficou bonita, a opinião é individual de cada um. A vida é dela, entendeu? O evangelho não me dá direito de me meter na vida do outro e dizer o que ele tem que fazer. A convicção é dele, da pessoa em Jesus. A Pri, eu conheço ela há bastante tempo. Obviamente ela está bem diferente, ela mudou. Mas é a Priscila que eu conheci. Por dentro dela, não sei. Uhum. O que eu vou dizer? Eu não conheço, se ela ficou bonita, ficou feia, aí é uma coisa que é chato falar, né? É desrespeitoso até, né? Eu fiquei aqui tentando encontrar algumas palavras certas para não ser ofensivo, mas dá vontade de vomitar vendo uma resposta dessa de um cara que diz que é pastor. Existem várias informações aqui nesse contexto. É uma entrevista longa. Ele fala sobre diversos assuntos e nesse trechinho apenas, num bate-papo aí de mais de 2 horas, apenas esse trechinho que eu mostrei para vocês foi direcionado a Priscila Alcântara e por conta desse trechinho muita gente diz que o pastor apostatou. Vamos lá, vamos por partes. Primeiro, o Igor, que é o dono do Flow aqui, o apresentador, faz uma pergunta de alguém que enviou, né? De um internauta, enviou a pergunta ao vivo ali, o cara pagou para ele perguntar. Tem o chat lá, o cara paga um valor, eles ficam respondendo a pergunta. O que você acha da mudança da Priscila Alcântara e como a igreja tradicional vê isso? Ao invés de ele responder a primeira pergunta, que foi o que ele acha, ele tentou dizer o que a igreja acha. Ele respondeu pela igreja. O cara não teve a coragem de bater no peito e falar assim: eu acho isso ou aquilo outro. Aí ele tentou dizer o que a igreja acha. Tentando dizer o que a igreja acha, ele ainda respondeu errado. E é engraçado que o Igor, quando ele disse que a igreja não tem que achar nada, o que o Igor falou? Boa. Tipo assim, verdade, tá certo. Igor, você não é cristão, então não fale nada que seja relacionado à igreja. Você não é espiritual, então você não tem capacidade nenhuma de falar sobre assuntos espirituais. Sacou? Se você não entende nada de Bíblia, se você não lê a Bíblia, se você não tem um relacionamento com Deus, se você não é cristão, não dê palpite sobre assuntos relacionados ao Evangelho. Porque você não entende nada sobre a Bíblia e nada sobre o Evangelho. Na verdade, são dois aí que não entendem nada. Até lê, mas não compreende. Porque o cara que diz que é pastor, vem falar, a igreja não tem nada a ver com o que um membro faz, ou um ex-membro faz, ou com a decisão que um membro toma. Irmão, você vive em que mundo?
A tua Bíblia, você lê ao contrário, de trás para frente? Você lê a tua Bíblia de cabeça para baixo? Porque se você for ver na história do cristianismo, você vai encontrar homens que deram a vida porque falaram a verdade, porque apontaram o erro de alguém e porque chamaram o pecado pelo nome, porque eles incomodavam. João Batista é o primeiro da lista que eu quero citar aqui, que teve a coragem de botar o dedo na cara de Herodes e falar assim: você está em pecado, você está com uma mulher que não é sua. Ele... Quer dizer que a igreja não tem nada a ver com o que as pessoas fazem? Que evangelho é esse? Irmãos, olha... Eu fico extremamente incomodado com esse tipo de evangelho, porque esse é o mais perigoso. Essa teologia aí é a mais perigosa. Você sabe por quê? Porque essa teologia mistura verdades com mentira. Quando é uma teologia que só tem mentira, você já foge. As pessoas já fogem. Mas quando você pega a verdade e prostitui essa verdade com punhados de mentira, é muito difícil as pessoas perceberem o demônio ali dentro delas, dessas verdades. Porque toda vez que há uma desconfiança, elas jogam um pouquinho de verdade. Quando as pessoas relaxam, elas vêm com um pouquinho de mentira. E aí ficam nessa dubiedade entre verdade e mentira. Verdade e mentira. Enquanto isso, vão levando muitos para o inferno. Muitos estão caminhando para o inferno, achando que estão caminhando rumo à Canaã celestial. E não estão. Porque estão sendo alimentados com uma porção de verdade e uma porção de mentira. E com Deus não existe divisão. Ou você só se alimenta com verdade, ou você está perdido. Vai morrer de fome. Para o diabo, para ele é cômodo você se alimentar com um pouquinho da mentira e com um pouquinho da verdade. Por quê? Porque 99,9 certo e 1 errado, está tudo errado, né? Como eu falei em outro vídeo aqui, o muro é do diabo. O diabo tem o lado dele e o muro. Deus só tem o lado dele. O diabo tem o lado dele e o muro. E aí, o diabo fica usando pregadores, pseudos, pastores e pastores para ficar dando esse alimento adulterado para o povo, prostituindo. Porque as pessoas amam ouvir aquilo que elas gostam de ouvir, que elas querem ouvir. E tem pastores que estão fazendo o trabalho do diabo porque estão dando às pessoas aquilo que eles gostam de ouvir. É engraçado que esse tipo de pastor que alimenta o povo com uma porção de verdade e uma porção de mentira tem muito mais seguidores do que aqueles pastores que alimentam o povo com verdades, que são mais duros, que chamam o pecado pelo nome, que botam o dedo na cara do pecador e que diz: você vai para o inferno se você continuar com essa vida. Tem muito mais seguidores do que esses pastores, vocês já perceberam isso? Aí eles são requisitados pela mídia, estão sempre na mídia, estão sempre em alta, em evidência. Aí eles são pagos, como a outra pregadora lá, são pagos por mundanos para ir lá abençoar em seus cultos. Aí são chamados para entrevista de programa de televisão. Aí são chamados por atores, por cantores, para participar de suas... São convidados para suas festas, né? Suas cerimônias. Por isso, porque eles falam o que essas pessoas querem ouvir. Evangelho não é falar o que o povo quer ouvir. Evangelho é confrontar o pecador. É mostrar para o pecador que se ele continuar pecando, se ele se agarrar ao pecado, ele vai ser destruído com o pecado e com o diabo. Eu não vou dizer que o pastor David Leonardo apostatou. Longe de mim falar isso. Quem sou eu? Eu não vou dizer. Por conta disso, não. Por conta dessa afirmação, apenas não. Eu não vou dizer que ele apostatou. Agora, que a teologia que ele prega é a teologia bíblica, isso não é. Não é. É uma teologia adulterada com um punhado de verdade e punhado de mentira. Toda vez que ele fica cozinhando o galo, sentado no banquinho, toda vez que ele
fala que você é importante, que você é o máximo, que você é isso, que você é aquilo outro. E não mete o dedo na ferida. Toda vez que ele faz isso, está indo contra o Evangelho. Ele e qualquer um outro que fizer isso. Você pode pregar e dizer que o pecador é importante para Deus? Deve. Você pode pregar, dizer que o pecador é amado por Deus, que foi por ele que Jesus morreu e morreria quantas vezes fossem necessárias? Sim. Mas você também não pode deixar de pregar e dizer que o pecador precisa se arrepender dos pecados. E que se ele não se arrepender, ele vai ser destruído. Então, meu querido irmão e minha querida irmã, o apelo que eu faço para você nesse momento é: tenha cuidado com o tipo de evangelho light que está sendo pregado por aí. Cuidado com pregadores que estão na mídia o tempo inteiro, que querem abraçar a Deus e abraçar o mundo. Cuidado com esses pregadores que são amados pelo mundo. Amor a Deus é inimizade com o mundo. Quando você vê uma pessoa que se diz cristão, pregador ou pregadora, pastor ou seja lá o que for, sendo amado pelo mundo, tenha cuidado, porque cristianismo genuíno provoca, incomoda o mundo. Incomoda. Pregação bíblica, pregação verdadeira. A verdade incomoda o erro, incomoda o mundo. Se você está vendo pregadores sendo amados e abraçados e protegidos pelo mundo, tenha cuidado com isso. Deus te abençoe. Deus te guarde. Deus te transforme. Não se esqueça, antes de sair, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um vídeo novo. Comente aí, o que você acha? Pastor David Leonardo tá certo? Os comentários que eu fiz aqui com base na Bíblia estão certos? Se o povo tá certo? Quem tá certo? O que você acha?